Rita Matias quebra o silêncio. A deputada do Chega, eleita por Setúbal e agora candidata à Câmara de Sintra, fala sem filtros sobre o governo Sombra, as críticas ao Partido Socialista e os desafios da habitação no concelho. Num registro direto, denuncia a falta de fiscalização, comenta a polémica das barracas e responde às acusações sobre populismo. Uma entrevista que expõe a estratégia do Chega para o poder local e nacional. Prepare-se para ouvir tudo. Ficou ali entre o frouxo e o fanfarrão. Bem sei que a escala é larga, mas é com ela que temos que trabalhar e trabalhamos com a deputada do Chega, eleita por Setúbal e candidata à Câmara de Sintra, Rita Matias, bem-vinda. Acha que o líder do Partido Socialista baixou o nível do debate quando chamou fanfarrão a André Ventura? Não foi, talvez, dos comentários mais ofensivos que já se ouviu naquela casa. No entanto, também quiseram ampliar uma questão que não teve questão nenhuma. José Pedro Aguiar Branco fez uma advertência, como tem feito, aliás, a todos os deputados. Eu já fui advertida várias vezes também. Portanto, apenas pediu que se tentasse fazer críticas à atitude política, ao discurso político e não à pessoa. Depois o Partido Socialista ampliou ali a questão, mas também me parece a mim, daquilo que tenho vindo a acompanhar os trabalhos, que a esquerda está a tentar fazer uma polarização, tentar rivalizar com José Pedro Aguiar Branco, à semelhança da relação que Augusto Santos Silva e o Chega estabeleceram, talvez para crescerem eleitoralmente. Mas o Presidente não exagerou, uma vez que uns minutos antes André Ventura tinha chamado frouxo a José Luís Carneiro? Não, parece-me que não, até porque André Ventura frisou e bem que era uma liderança frouxa, portanto não era um ataque ao caráter de José Luís Carneiro, era um ataque à sua incapacidade de liderança que tem sido evidente. Aliás, neste debate do Estado da Nação, a bancada do Partido Socialista estava completamente desgovernada. Todas as pessoas pediam a palavra sem qualquer coordenação entre a liderança de bancada e por isto André Ventura frisou algo que também quer muito dizer em relação ao estilo em que José Luís Carneiro tem feito oposição. Tem sido uma oposição atrás da cortina, como André Ventura dizia, um bocadinho à boleia daquilo que o Chega vai fazendo e também com birra. José Luís Carneiro tem feito birras mediante as cedências que o Partido Social Democrata vai fazendo ao Chega e isso é não compreender os resultados eleitorais. André Ventura voltou a adiar a apresentação do dito governo Sombra. Não há ninguém que queira ser ministro de um governo liderado pelo Chega? André Ventura até dizia que, na verdade, há demasiadas pessoas, há muitas pessoas a disponibilizarem-se e eu posso ser testemunha disso. De facto, tenho recebido. Ou seja, há muitas pessoas que estão a implorar por lugares no governo Sombra e André Ventura está com dificuldade em escolher? Não de todo, mas estão a mostrar-se disponíveis porque perceberam aquilo que os resultados de 18 de maio nos disseram e que até já Luís Montenegro vem a admitir. É muito possível que o Chega venha a ser parte ou talvez a solução do próximo governo português e por isso as pessoas também começam a perder o receio que tinham. Não é porque não estivessem disponíveis, é porque têm receio da cultura de cancelamento que infelizmente ainda existe. Mas até agora não vimos nada, Rita. Não vimos nada porque André Ventura disse que queria priorizar para já as eleições autárquicas, mas prometeu que ao longo do verão começava a desvendar alguns desses nomes e certamente o fará. Se tivesse sido indigitado primeiro-ministro, o país tinha ficado 2 meses em águas de bacalhau. Não, naturalmente já tínhamos o nosso governo formado e apontado. Também não foi essa a função que os portugueses deram a André Ventura, de indigitar um governo e de formá-lo, mas deram-lhe de liderar a oposição e nisso parece-me que tem feito muito bem e já com bastantes avanços num mês e meio. Mas sabe-se já há convites feitos e pessoas que já aceitaram integrar este governo Sombra? Sei que já há diálogos que já estão a ser mantidos e pessoas que já aceitaram, sei que isto está a avançar, mas como dizia, o partido está muito concentrado nas questões autárquicas e eu também, portanto não estou a acompanhar esse processo com todo o detalhe. É possível vermos a Rita Matias nesse governo Sombra ou não? Não, neste faz momento sentido? estou 100% concentrada em ganhar a Câmara Municipal de Sintra e espero que, aliás, que a Câmara Municipal de Sintra seja um exemplo de como é que um governo do Chega atua, não na sombra, mas na luz, porque o Chega tem muita hipótese de vencer esse Mas é possível município. que alguns dos seus colegas de bancada integrem este governo Sombra ou o André Ventura vai buscar estas pessoas à sociedade civil? André Ventura disse muitas vezes que ia buscar muitos membros à sociedade civil, que não ia ser uma lógica do cartão partidário e, portanto, acredito que grande parte destas pessoas serão pessoas que não têm uma militância ativa no Chega, mas também poderemos contar com alguns dos quadros que estão na bancada do Chega. Acredito que vai ser um equilíbrio que tem que ser feito também como um sinal político de uma crítica que é recorrente no Chega, de, por exemplo, olharmos para o aparelho, para este governo de Luís Montenegro e ser um governo altamente partidário. Se for eleita Presidente da Câmara de Sintra e se deparar com bairros de barracas como os que temos visto em Loures, também vai destruí-los sem dó nem piedade? Olha, sobre Sintra, dizer que, tanto quanto se sabe, não há estes bairros de lata, mas há um novo fenómeno a surgir que são as garagens que estão a ser reconvertidas em camaratas e posso dizer que vamos apostar muito forte na fiscalização para que este modo de vida que é profundamente indigno e que é uma exploração da dignidade humana, há pessoas que estão a enriquecer à custa da falta de dignidade de outras pessoas, isto vai ser amplamente fiscalizado e multado. É um compromisso que deixo aqui. Mas vai preocupar-se com alternativas para essas pessoas? Vamos preocupar. As perguntas do comentador estão longe de ser brandas. Pelo contrário, são diretas, incisivas e, por vezes, quase provocatórias. Nota-se um tom crítico, como se tentasse encostar Rita Matias à parede em vários momentos.
No entanto, a deputada do Chega mantém a calma, responde com firmeza e aproveita para reforçar as posições do partido. Concorde-se ou não com as ideias, é claro que está preparada para este tipo de confronto. Com alternativas, não necessariamente só para essas pessoas, para uma classe média que também está sufocada, para jovens casais que querem dar o seu primeiro passo, e parece-me que podemos investir em habitação pública e social. Temos apenas 1.600 casas públicas em Sintra, portanto há espaço para crescer num concelho com 400 mil habitantes. Mas despejar não vai as ser pessoas prioridade única. dessas garagens e dessas barracas, essas pessoas vão ficar sem casa. Vai preocupar-se em arranjar-lhes um sítio para morar ou não? Ou desenrasquem-se? Iremos ver caso a caso. Há uma coisa que não faremos como o Ricardo Leão fez. Não vamos permitir que crianças fiquem a viver a céu aberto. E neste aspecto, deixe-me dizer que o Partido Socialista foi profundamente imoral e indecente na forma como conduziu este processo. Em primeiro lugar, porque são os principais responsáveis da política de entrada sem controle e por isto muitas pessoas entraram sem dar provas, por exemplo, de capacidade de subsistência. Isso é uma coisa que o Chega pede, que os imigrantes quando chegam digam que têm meios para sobreviver em Portugal, para que estas situações de indignidade não se multipliquem. Em segundo lugar, Ricardo Leão tinha que ter avisado previamente estas pessoas que ia fazer e sinalizado a CPCJ para que as crianças fossem encaminhadas para instituições. Ricardo Leão diz que todas as pessoas tiveram apoio, só não teve quem não quis. Mas a questão da subsistência aqui até parece que nem se coloca, porque muitas destas pessoas estão a trabalhar e têm salários de acordo com as regras. Portanto, é importante nós percebermos se vai criar outro problema social em Sintra, se isto acontecer em Sintra, ou seja, despejando estas pessoas sem lhes dar alternativas, ou se vai apoiá-las ou não. A questão aqui é que Ricardo... Vai dar-lhes subsídios, por exemplo? Não, essa não é a política do Chega, como sabe, até porque é uma questão de punir comportamentos que são errados, mas tem que se punir logo. Não podemos permitir, como o Partido Socialista permitiu, o Partido Socialista e também o Partido Comunista Português, que estas barracas fossem sendo construídas ao longo de décadas e que nunca existisse qualquer tipo de penalização. E por isto, agora, neste momento, há uma questão que é moral, que está a ser colocada e que é profundamente perversa, porque ou vamos premiar quem prevaricou, que foi quem construiu de forma ilegal aquelas casas, dando-lhe uma habitação pública, ou vamos permitir que estas pessoas vivam na rua. Isto são questões muito complexas com que um político... Como é que se resolve? É isso que lhe estou a perguntar. A questão que se resolve é, quem não tiver condições para subsistir em Portugal e estiver em situação de irregularidade, tem que ser encaminhado de volta ao seu país. E posso lhe dizer que a Câmara Municipal de Sintra, apesar de não ser da sua competência deportar pessoas, vai criar mecanismos de apoio ao regresso aos seus países de origem. Mas nós não temos a certeza que estas pessoas estejam todas de forma ilegal em Portugal. Aliás, a indicação que temos é de que a maioria estão de forma regular. Portanto, essa questão não se coloca. Esse era um trabalho que Ricardo Leão tinha que ter feito previamente, perceber qual é que era a situação e depois também tinha que fazer uma meia-culpa, porque se estas pessoas estão integradas no mercado de trabalho, se trabalham e se não têm capacidade de ter uma habitação própria e permanente digna, então também é a responsabilidade de quem esteve no governo, que tanto quanto sei, ainda não foi o Partido Chega, foi o Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista multiplicou pobres e impediu que estes pobres tivessem acesso à habitação. Não acha que está a fazer uma caracterização do problema sem ter uma resposta para ele? Não, nós temos respostas. Por exemplo, uma das áreas que vamos investir fortemente em Sintra, não quero estar a desvendar já o meu programa todo, que vai ser lançado na próxima sexta-feira, dia 25 de julho, mas vamos apostar forte no setor do urbanismo e vamos simplificar. Queremos apostar na digitalização e na simplificação, porque não é possível que uma Câmara Municipal como Sintra tenha ali um monstro neste setor, onde só alguns projetos passam mediante os amigos e as pessoas certas dentro da Câmara Municipal e os outros, os portugueses comuns, os sintrenses comuns, veem os seus projetos adiados e penalizados. Portanto, nós queremos apostar forte e garantir que as pessoas de classe média, que as empresas com capacidade média, não as grandes empresas que têm capacidade de construir resorts, mas as empresas que constroem casas para o povo comum, podem construir em Sintra com segurança. Nós queremos ser esta estabilidade. Sabe qual é que é o valor médio que cada beneficiário do RSI ganha por mês? Não tenho ideia neste momento. Nem ideia da dimensão deste valor? Não tenho ideia neste momento, confesso. Mas o RSI é um instrumento que é muito criticado pelo Chega. Como é que é possível ser tão criticado se depois não tem ideia de quanto é que ganha cada beneficiário? Como sabe, a Rita Matias não integra a Comissão de Segurança Social e Trabalho, integra a Comissão de Educação, integra a Comissão de Energia e Ambiente, mas sei uma coisa, o Chega não critica a atribuição do rendimento social de inserção per si, critica a pessoas que têm capacidade de trabalhar e não o fazem. Nós sabemos que há pessoas que de facto têm invalidez e que não podem trabalhar. Nós sabemos que há pessoas que de facto vivem situações difíceis e que não têm capacidade de ter outro tipo de recursos. Olha, por exemplo, muitas pessoas que são abandonadas... Uma fatia relevante do RSI, saberá, são crianças. Das pessoas que recebem o RSI são crianças. E a dizer agora, muitas famílias monoparentais que veem um dos companheiros abandonar a família e deixar ali, por exemplo, mães sozinhas, que são a maior fatia das famílias monoparentais. Portanto, o Chega não quer acabar com os apoios para quem deles necessita. Queremos é fiscalizar para garantir que outras pessoas, por exemplo, que têm demonstrações de riqueza evidente, BMWs à porta, outras demonstrações de luxo, depois não beneficiam desse tipo de apoios, também para garantir que não falta a quem realmente precisa. E nós sabemos que dos idosos às famílias monoparentais há muitas pessoas que necessitam deles. Rita Matias enfrentou perguntas duras, mas manteve-se firme nas respostas.
Foi confronto direto, perguntas duras e respostas que, para muitos, podem mudar opiniões. Sentiste que ela defendeu bem as suas ideias? As propostas tocaram-te de alguma forma? E o comentador, foi justo ou passou dos limites? Queremos mesmo saber, o que pensas tu? Escreve nos comentários, a tua voz conta.